Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, sou Sidney Silva, tá? Assim como a gente já tinha combinado em aula, tá bom? A gente vai fazer alguns resumos sobre a aula de ultrassom lá desde o início, da parte da introdução até agora as aulas de anatomia de ultrassom, como a gente já tinha combinado. A princípio eu vou tentar fazer alguns vídeos curtos, em torno de 10 minutos aí, 15, para não ficar tão extenso. Assiste mais ou menos esses 10, 15 minutos do vídeo, dá uma pausa e depois volta a assistir os outros novamente, ok? Essa é a ideia, eu vou tentar fazer os links assim um pouco mais curtos para vocês não ficarem com tanta dificuldade para assistirem, para não ficar tão longo. Ao final de cada slide, ao final de cada videoaula, eu vou tentar passar um questionário para vocês, assim que eu completar todas as aulas, tá bom? E aí vocês vão acompanhando e fazendo os questionários para vocês tirarem as próprias dúvidas depois. No grupo de WhatsApp, na quarta-feira, a gente conversa sobre as aulas, tá? E aí a gente discute sobre as atividades, o questionário e faz a autocorreção, ok? Vamos lá. Dando continuidade aqui no conteúdo, dando início, né, na verdade, desse conteúdo de ultrassom, a gente falou bastante sobre o morcego, né, sobre toda a finalidade de ultrassom, de onde que surgiu e como que funciona o ultrassom a partir do morcego, né, qual que é a ideia do morcego fazer parte dessa finalidade do ultrassom. Como que funciona, né? O morcego, como característica, ele tem a função, ele utiliza o sonar para detectar uma determinada objeto ou um próprio alimento, uma presa que ele vai capturar após, né? Então ele vai capturar, ele vai captar essa mensagem, vai emitir um som e automaticamente esse som vai voltar para ele como sinal de uma imagem, tá? Em 1794, Lázaro foi um dos pioneiros que começou a demonstrar que os morcegos eles se orientavam, na verdade, mais por audição do que pela própria visão, né? Como que funciona isso daí? O morcego em si, quando ele visualiza ou ele emite essa onda, né? Ele vai emitir essa onda de sinal até um objeto, seja presa, seja qualquer obstáculo que ele consegue ver à frente dele, ele vai fazer a emissão desse eco, né? E automaticamente vai voltar para ele com uma onda refletida, ou seja, ele vai emitir o sinal e automaticamente ele vai visualizar essa imagem e vai entender se é um réptil, se é uma presa específica dele ou se é algum objeto como uma montanha, uma árvore, um outro tipo de pássaro, e ele consegue fazer essa captação. Esse esquema nós costumamos chamar de ecolocalização, tá? Ou seja, o morcego vai localizar tanto a região que ele está, né, a região de interesse, quanto as características daquela presa ou daquele objeto à frente dele. Já em 1877 foi publicado pela primeira vez a teoria do som, onde essa teoria vai justamente indicar o que a gente acabou de mencionar, né? Que pelo som a gente consegue observar uma característica ou identificar uma estrutura, uma região específica, seja de qual for a distância, né? Quanto mais próximo, obviamente, a gente consegue visualizar melhor. Mas foi publicado pela primeira vez em 1877. Quando a gente indica publicado, a gente está mencionando artigo científico, pesquisas relacionadas ao assunto, ok? E aí, já em 1888, o famoso casal Curie, né, o Pierre Curie junto com a Marie, e junto com o Jacques, eles fizeram pesquisas para a contribuição do ultrassom, da uma evolução do ultrassom, né? Hoje a gente fala dos cristais de piezoelétricos, os cristais que são utilizados nos transdutores, justo a essas pesquisas que deram inícios, né, para que o ultrassom em si se evoluía cada vez mais referente às imagens específicas, dando maior qualidade do exame. Na Primeira Guerra Mundial, quando se fala de Primeira Guerra Mundial, foi utilizado já para se fazer
O sonar, na verdade, não se tinha o nome específico de sonar, o nome específico foi gerado na Segunda Guerra Mundial, mas se utilizava a mesma captação, a mesma funcionalidade do morcego para se identificar pelos barcos, pelos submarinos, né? Para identificar icebergs à frente, né? E uma distância em torno de 5 quilômetros, né? Uma distância bem legal, bem interessante. Já na Segunda Guerra Mundial, essa evolução, né, foi maior ainda, e o uso do sonar, né, já denominado sonar, foi utilizado tanto por submarinos quanto os barcos. Nessa imagem ilustrativa, né, a indicação claramente de como que funciona, o barco, a navegação acima, emite o sonar, né, emite o som, e automaticamente esse som vai refletir novamente para ele, ele vai identificar a estrutura, a região, a profundidade mais específica da imagem, aonde que está. Se ele pode passar por cima dessa região, se ainda está numa região de perigo, que pode ocorrer uma certa colisão, né? E assim sucessivamente, também o submarino consegue fazer a emissão do mesmo sonar e identificar a região específica que ele vai fazer essa característica depois. Já levando lá para o industrial, né, Firestone, né, é um dos grandes aí, pioneiros da automobilismo, da área de pneus, né, de fabricantes de pneus. Ele levou o ultrassom para fazer verificações específicas no ultrassom, né, para conseguir analisar as imagens, né, analisar o pneu se há perfuração. Lembrando que pneumático vem justamente de pneu, né, parte pneumática, ou seja, que emite som, que tem ar dentro. Então o ultrassom ele utilizado justamente para fazer a captação dessa imagem aí, ok? Se caso tiver perfuração, ele consegue visualizar na imagem específica. E aí, levando esse ultrassom, esse método agora sendo levado em 1940 para o diagnóstico por imagem, né, um ato de diagnósticos, para se visualizar imagens anatômicas, foi utilizado justamente em 1940 pelo físico também Dulitz, tá? Em Viena, tá? Carl Theodor Dulitz, não vamos falar em questão de inglês, mas enfim, tá? Justamente ele utilizou para verificar regiões de ventrículos cerebrais do paciente, para tentar identificar, na verdade, né? Lembrando que os ventrículos é justamente a região onde passa líquidos cerebrais, e esses líquidos cerebrais, por uma variação, porque utiliza também seios, tem diversos seios que nós já conhecemos na parte do crânio, né, específica, seios pneumáticos, no caso, pneumáticos que existe ar, então deu uma grande variação de imagens, né, de atenuação de imagem. Foi um êxito, né, por ter sido elaborado pela primeira vez na parte de medicina diagnóstica, porém ainda não foi com êxito tão grande, né, como ele imaginou que seria, né, mas foi uma grande evolução levando para diagnóstico por imagem ou ultrassom. E aí aqui é só a evolução do aparelho, tá? Aí sim, eles começaram em 1950, Hertz e Elder. Hertz é unidade de medida em ressonância magnética, talvez vocês se lembrem disso, eu já falei isso para vocês em aula. Eles utilizaram justamente o ultrassom para se verificar válvulas cardíacas, né? Para ter o conhecimento de válvulas cardíacas. Quando se fala de válvulas cardíacas, a gente está falando de tricúspides, de bicúspides, né? De mitral, de toda essa região específica aí cardíaca, ok? E aí se utilizou justamente o ecocardiografia ou o ecocardiograma que a gente conhece hoje. Tá? Eles começaram a se utilizar em 1950, claro que hoje tem uma evolução bem maior dessas características, mas a ideia é de evolução daqui para frente, né? As tecnologias vão avançando e com isso os métodos também vão se autoevoluindo. Já em 1960, né, teve início do ultrassom Doppler, né? O próprio Doppler é o responsável por essa formação. Em aula também eu já mencionei
qual que era a ideia do Doppler, para que servia o Doppler, né? A gente estava falando de afecções cardiovasculares, ou seja, de veias e artérias, eles conseguem fazer a captação desse sinal do fluxo sanguíneo, né? E foi lançado em 1960 já para se fazer essa característica, ok? Bom, eu vou dar uma pausa por aqui nesse vídeo e no próximo eu já inicio daqui da parte das características dos aparelhos, ok?